Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de espelho plano. Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E amo a Sara também. Nessa aula nós vamos abordar, gente, o tema translação. Primeiramente a gente vai ver translação de um objeto na frente de um espelho plano e depois a gente vai estudar a translação do espelho. Pensando o objeto parado, aí a gente vai movimentar o espelho e vamos ver qual é a diferença dessas duas translações e quais são as dicas aí que a gente pode ver para os vestibulares, tá bom? Bora para a vinheta, galera! Muito bem, galerinha. Então já vamos começando aqui, ó. Translação do objeto na frente do espelho plano. Então o que está já pré-desenhado aqui? Um espelho plano na vertical. Vou colocar cabelitos aqui, ó. Lembra que os cabelitos representam a parede, certo? Então aqui é a parte opaca do espelho. Então vamos agora, meus amigos, desenhar aqui, ó, uma pessoa, tá? Então vamos fazer de conta aqui, ó, que isso aqui é um desenho muito bem feito de um indivíduo, tá? Esse aqui é o nosso objeto na posição número 1 e claramente ele está a uma distância D do espelho, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, uma distância D do espelho. Qual é a certeza que nós temos, porque a gente já estudou em outra aula, que a imagem desse objeto está simetricamente à mesma distância do outro lado. Então eu vou medir aqui na tela, tá? Pronto, mais ou menos por aqui, certo? Não, a gente não está procurando nessa figura aqui precisão, tá? Se você precisar desenhar com precisão, você vai ter que usar uma régua bonitinha, bem feitinha, né? Então aqui nós temos a imagem desta pessoa aqui na frente do espelho, tá? Na mesma distância D, galerinha. Beleza? Então agora a gente vai pensar o seguinte, ó. E se essa pessoa se aproximar do espelho, por exemplo, uma distância X? Então vamos supor que a pessoa agora está aqui, ó. Tá? Ela não está mais naquela posição original, agora ela está aqui na posição número 2. Galera, vamos pensar no mundo real. Sempre traz aí a sua vivência na realidade, porque pode ajudar em muitos dos exercícios de física, tá? Então imagina que você está a uma certa distância do espelho lá da sua casa e você se aproxima 1 metro. O que acontece com a sua imagem? Também se aproxima 1 metro. Então, se você andou para a direita uma certa distância x, ficando uma distância x mais perto do espelho, a sua imagem vai se aproximar à mesma distância x, galerinha. Então, aquilo que você anda, a imagem também anda. Tá certo? Então, aqui está a sua nova imagem colocada aqui. Ou seja, meus amigos, se você andou uma distância x, a sua imagem anda a mesma distância x, só que tem que tomar um cuidadozinho. Se você, aqui na figura do exercício, né, se você anda para a direita uma distância x, a imagem anda para a esquerda a mesma distância x, certo? Então, se você se aproxima do espelho, a sua imagem se aproxima do espelho exatamente a mesma distância. Agora, pensando em questões mais técnicas de vestibular, tá bom? Então agora a gente vai deixar a coisa mais voltada aí para resolver questões de prova, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, meus amigos. Se o ΔS, vou fazer aqui diferente, uma escrita mais fina. Se o ΔS do objeto for igual a mais x, o que eu quero dizer isso? Você andou mais porque eu estou adotando positivo para a direita, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, positivo para a direita. Então, se o objeto anda para a direita uma distância x, o que aconteceu com a imagem, galera? A imagem
vai andar a mesma distância x, só que no sentido oposto, ou seja, menos x. Ou seja, meus amigos, o que é para você guardar nessa parte da aula? Que o que acontecer com o objeto acontece exatamente a mesma coisa com a imagem, só que no sentido oposto. Tá bom? Agora, você sabe que esse movimento aqui, ó, tanto o seu quanto da sua imagem, ela acontece ao mesmo tempo, né? Porque se não acontecer ao mesmo tempo, galera, imagina a situação de você estar chegando perto do espelho e você tem que esperar um pouquinho para a imagem chegar, né? Se isso acontecer, foge que é coisa do demo, hein? Tá bom? Então, meus amigos, se é ao mesmo tempo, tá? Se eu dividir o ΔS por ΔT nessas duas relações, vai manter a igualdade. E você sabe que quando a gente divide ΔS por ΔT, isso se transforma em velocidade, tá certo? Então, ó, se a velocidade do objeto é mais v, ou seja, é uma certa velocidade v para a direita, a imagem vai ter a mesma velocidade, só que no sentido oposto. Então vai ser menos v, certo? Então aqui uma outra dica para vocês. Se a velocidade do objeto for mais v, a velocidade da imagem vai ser a mesmo valor, só que no sentido oposto. Então nós temos essas duas dicas aí para vocês com relação à translação do objeto. O que o objeto faz, a imagem faz exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade, porém no sentido oposto. Tá bom? Então vamos agora para aquilo que é um pouco mais difícil, que é a translação do espelho. Então vamos lá. Translação do espelho, galera. Então o que você vai imaginar agora? Que o espelho vai ficar parado. Tá bom? Então temos aqui cabelitos. Vamos colocar... Desculpa, que o espelho vai ficar parado não. Translação do espelho é o espelho que vai andar. Quem vai ficar parado é o objeto. Então vamos lá. Vou desenhar aqui um objeto. No caso aqui uma pessoa. Você sabe que essa pessoa vai ficar paradinha. Aqui está. Ela vai ficar parada. É o nosso objeto, certo? O espelho, nessa posição número 1, vai produzir uma imagem simétrica lá do outro lado. Então, vou desenhar aqui, ó. Se aqui nós temos uma certa distância d, certo? A imagem vai estar na mesma distância do lado oposto, tá certo? Então, vou desenhar essa imagem aqui, ó. E eu vou usar a cor desse espelho aqui meio azul, né? Um azul clarinho, para representar a imagem produzida por esse espelho nesse local em que ele está agora, tá? Muito bem. E você sabe que são distâncias iguais, não é? Então, se o objeto está a uma distância d, a imagem vai estar a mesma distância d para dentro da parede. Então, essa daqui é a imagem do espelho na posição 1. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar esse espelho agora. Vamos ver se eu consigo fazer dessa maneira aqui. Vamos ver se eu consigo reproduzi-lo. Opa, não. Aqui agora sim. Então agora eu vou desenhar esse espelho um pouquinho mais para a direita. Então eu estou transladando o espelho, né? Então o espelho que está andando uma certa distanciazinha. Vamos colocar agora uma cor laranja para esse espelho aqui. Pronto. Então, aqui está o espelho numa nova posição, a posição 2. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Aqui está o espelho numa posição 2. E nessa nova posição 2, galerinha, a distância do espelho não é mais d, tá? Vou desenhar aqui para vocês aqui embaixo, ó.
A distância do espelho, vamos falar que o espelho se deslocou uma distância x. Então, a nova distância do objeto até o espelho não é só d. Quanto que é a nova distância do objeto até o espelho? É o d mais x. Onde vai estar a imagem? Simetricamente lá do outro lado. Tá? Vai ficar mais ou menos por aqui. Tá? Então, se você quiser, você faz com uma reguinha bonitinha. Aqui está a segunda imagem obtida para esse espelho nessa nova posição. Tanto que eu vou chamar de posição 2, né? Então, aqui é a imagem 1 para o espelho na posição 1, aqui é a imagem 2 para o espelho na posição 2. E quanto vale essa nova distância? A mesma, né? É simetricamente do lado. Se a distância agora é d mais x, essa nova distância da imagem é d mais x também. O que nós queremos determinar? Nós queremos determinar esta distância aqui, ó, que o espelho se afastou, que eu vou chamar de dzão. Beleza? Gente, eu vou provar para vocês aqui, para você não precisar provar lá na hora do vestibular, tá bom? Na hora do vestibular você só usa, tá? Aqui eu estou provando para você ganhar tempo na hora do vestibular. Então lá, vamos pegar desde essa distância aqui, ó, vou pegar aqui com a cor vermelha, ó. Desde essa distância, desde esse ponto, onde está o objeto, até esse ponto final, eu vou somar essas distâncias olhando por essa figura de cima e por essa figura de baixo, tá bom? Então vai ficar assim, ó, D mais dzão. D mais dzão. É igual, vamos pegar agora aqui embaixo. D mais x mais d mais x. D mais x mais d mais x. Este D cortou com esse D, este D cortou com esse D, portanto, a distância que a imagem anda é x mais x. É o dobro da distância que o espelho andou. Então, se o espelho anda uma distância x, a imagem afasta. Se o espelho anda para a direita uma distância x, a imagem anda para a direita também uma distância 2x. Então, o que acontece com o espelho acontece com a imagem dobrada e no mesmo sentido. Tá? Então, agora aquelas dicas, né? Então, agora que eu provei para vocês, vamos para as dicas. Se o ΔS do espelho, for mais x, o ΔS da imagem vai ser mais 2x. Ou seja, no mesmo sentido e dobrado. Vamos voltar no slide anterior para você comparar o que acontece com o objeto? Se o objeto andava uma distância x, a imagem andava a mesma distância x no sentido oposto, né? Menos x. Agora a translação do espelho não. O que acontece com o espelho, andou para a direita uma distância x, a imagem também vai andar para a direita, só que uma distância dobrada, uma distância 2x. E se a gente pode dividir o ΔS por ΔT, porque esse fenômeno acontece ao mesmo tempo para o espelho e para a imagem, então você vai ter, se a velocidade do espelho for mais v, né? Então o espelho está andando para a direita com uma velocidade mais v, a imagem vai andar para a direita com uma velocidade mais 2v. Porque como anda o dobro da distância no mesmo intervalo de tempo, a velocidade tem que ser 2 vezes maior também. Tá? Então aqui está a diferença entre translação do objeto e translação do espelho. De novo, aqui no visual, aqui na minha telinha, gente, ó, translação do objeto, né, que é o slide anterior. Translação do objeto, né? Então o que acontece com o objeto, acontece com a imagem e no mesmo sentido, com a mesma velocidade, desculpa, no mesmo sentido não, sentidos opostos, tá? O que acontece com o objeto acontece com a imagem em sentidos opostos, com a mesma velocidade, tá? Agora, a translação do espelho. Quando o espelho anda, a imagem anda
o dobro e no mesmo sentido. Tá bom? É isso, meus amigos. A teoria da aula é essa. Agora a gente vai para exercícios para ver como é que isso aí caiu já em vestibulares, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Questãozinha. Vamos para a primeira questão. Aqui está. Em relação à ótica, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Denomina-se translação do espelho. Translação do espelho é quando o espelho translada, é quando o espelho anda. Quando o objeto se move, não. Translação do espelho é quando o espelho anda. Tá? Então, essa afirmativa aqui, falsa. Número 2. Quando uma pessoa corre em direção ao espelho com velocidade v, é essa história aqui, ó. Quem tá se movimentando é a pessoa, é o objeto. Então, quando a pessoa anda se aproximando do espelho com a velocidade v, a imagem também se aproxima do espelho com uma velocidade igual, porém sentido oposto. Né? Então, quando a pessoa corre em direção ao espelho plano com velocidade de intensidade, ou seja, de valor v, a imagem se aproxima do espelho, sim, com uma velocidade de intensidade 2v? Não, com o mesmo valor da velocidade em relação ao Sol, tá bom? Então, número 2, falsa. Número 3. Em uma associação de dois espelhos planos, a um objeto real, conjuga-se sempre uma imagem real? Não. A imagem do espelho plano era uma imagem virtual. Então, essa afirmativa 3 também é falsa. A reflexão e a refração acontecem sempre de forma isolada? Não, elas acontecem ao mesmo tempo, tá certo? Então, todas as afirmativas são falsas. 1, 2, 3 e 4 são incorretas. A alternativa que deve ser assinalada, letrinha I de helicóptero. Vamos agora para a próxima questão. Um objeto extenso de altura h está fixo disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, então agora ele está aproximando o espelho do objeto. Acho melhor fazer uma figura, tá, gente? Aqui pode ser uma figura simplificada, tá? Aqui eu tenho, ó, o espelho. Aqui eu tenho a pessoa, tá? A pessoa está parada. Qual é a distância da pessoa até o espelho? 120 centímetros, tá certo? Aqui você vai colocar a imagem na mesma distância. Tá? Aqui está a imagem. Muito bem. E agora, gente, o que acontece, né? O espelho vai se aproximar, ó, aproximando-se o espelho do objeto a uma distância de 20 centímetros. Opa! Então agora, gente, eu vou fazer outra figura. Deixa eu fazer um pouquinho melhorado aqui, ó. Aqui está, né? Opa, não pode ser mais lugar, né? Vai estar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Então você vai poder comparar a figura de cima com a figura de baixo, tá? O objeto vai estar no mesmo lugar, ó. O objeto não saiu do lugar, tá vendo? Essa que é a ideia dessa figura. O objeto no mesmo lugar. Paradinho. Então a distância do objeto até o espelho não é mais 120 centímetros, porque ele falou que ele aproximou o espelho da pessoa 20 centímetros. Essa daqui não deu nem para ler, né? Vamos fazer diferente aqui, ó. Fazer com cor verde, que acho que dá para ler. Então, o espelho foi aproximado da pessoa 20 centímetros, certo? Então, a nova distância do objeto até o espelho não é mais 120, agora é 100. Se a pessoa está a 100 centímetros do espelho, simetricamente para o outro lado, certo? Aqui está a imagem da pessoa. Também a 100 centímetros do espelho. A distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Tá certo? A imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do espelho. Então você sabe que aqui, ó, se o espelho andou
20, a imagem aproximou 40. Foi isso que a gente viu na teoria. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto, uma distância d? Então ele quer saber quanto vale a distância da imagem nessa nova condição até o objeto. Então, quanto vale essa distância toda aqui? Claramente é 100 mais 100, tá? Então, essa nova distância vai ser 200 centímetros, galera. Tá? A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Caiu no Mackenzie essa questão, hein? Vamos para a próxima, gente. Se um espelho plano for deslocado numa distância d, quando o espelho anda uma distância d, a imagem anda o dobro, e no mesmo sentido. Afastando-se do objeto, então a imagem vai se afastar do objeto uma distância dobrada. A imagem do objeto em relação ao objeto se afastará uma distância 2D. Se o espelho se afastou, a imagem se afasta. Se o espelho se afastou uma distância D, a imagem vai se afastar uma distância 2D. Então, a alternativa correta, letrinha D de dado. Essa daqui não foi difícil. É só lembrar que o que acontece com o espelho acontece com a imagem dobradamente e no mesmo sentido. Tá? Vamos então agora para a questãozinha 4. Sobre uma superfície plana e perpendicular a um espelho plano vertical é colocado um objeto. Tá. Ao se afastar o objeto da face refletora do espelho 5 metros, então se eu pego esse objeto e afasto ele 5 metros, aqui está, a imagem, se eu pegar aqui simetricamente, né? Simetricamente, aqui estava o objeto na primeira situação, tá certo? A imagem vai se afastar também 5 metros. Certo? O que aconteceu com o objeto acontece com a imagem, só que no sentido oposto. Ao se afastar o objeto da face vetora 5 metros, a distância entre ele e sua imagem vai variar de, a distância entre o objeto e a imagem era dzão. Agora vai ser dzão mais 5 para cá, mais 5 para lá. Então, a distância inicial, aqui não vai ficar visível, né? Vou pegar aqui, ó. A distância inicial era dzão. A distância final entre objeto e imagem vai ser dzão. Vai somando, ó, 5 mais dzão mais 5. Ou seja, vai ser dzão mais 10. Então, essa distância entre objeto e imagem não é mais dzão. Aumentou 10. Ou seja, variou 10 metros. A alternativa correta, letrinha D de dado, galerinha. Vamos para a próxima questão? Um espelho reflete luz que nele incide. Se usássemos espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas que incidem e voltam para dentro da pessoa, o espelho trata de reflexões externas. Mas, como escreveu Luiz Vilela, você verá. Você está diante de um espelho plano, vendo-se totalmente. Num certo instante, é disso que é feita a vida, de instantes. Você se aproxima do espelho a 1 metro por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Vou fazer aqui uma figurinha, gente. Então, começou ali com um texto filosófico, galera, mas você viu que ele não é necessário para a resolução da questão. Então, aqui está, o espelho está aqui, e foi dito que nesse momento você está a uma distância de 2 metros do espelho e se aproximando dele com uma velocidade de 1,5 metro por segundo. 1,5 metros por segundo. Deixa eu colocar essa velocidade aqui em cima. Vou colocar aqui. Então, a velocidade
1,5 metros por segundo. Onde é que está a sua imagem? Simetricamente para o lado oposto, tá? Então aqui, ó, se você está a 2 metros do espelho, a sua imagem também está a 2 metros do espelho. Se você está se aproximando do espelho, a sua imagem também está se aproximando do espelho e com a mesma velocidade. 1,5 metro por segundo. Essa velocidade que a gente coloca aqui, gente, sempre é uma velocidade em relação ao solo. Então, a velocidade do objeto em relação ao solo é 1,5 metro por segundo. A velocidade da imagem em relação ao solo é 1,5 metro por segundo no sentido oposto. Nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará a 2 metros de distância do espelho. Sim. Essa daqui é boa. E aqui vale a pena usar o vermelho, né? Então, até aqui, ó, tá bom. Ó. A 2 metros de distância do espelho. Até aqui tá bom. A 2 metros de distância do espelho, na letra B, fala a mesma coisa, tá bom. A uma distância maior, joga fora a letra C. A uma distância menor, joga fora a letra C. Com uma velocidade de módulo 3 em relação a você. Bom, é 1,5 em relação ao solo, 1,5 em relação ao solo. Com velocidade de 1,5 em relação a você. O problema é que ele não está falando em relação ao solo, gente. Ele está falando da velocidade da imagem em relação ao objeto. Toma cuidado, isso agora é um problema de velocidade relativa, galerinha. Quando você está numa estrada andando a 100 km por hora e vem no sentido oposto um carro também a 100 km por hora, qual é a velocidade do carro em relação a você? É como se você tivesse parado e o carro se aproximando de você muito rapidamente, com uma velocidade 200 km por hora. Então, em sentidos opostos, a velocidade relativa você vai ter que somar o valor da velocidade do objeto mais o valor da velocidade da imagem, certo? Essa parte final aqui da pergunta não tem a ver com a minha aula de hoje, tem a ver com velocidade relativa. Então, em sentidos opostos, para você achar a velocidade relativa, você soma as velocidades em módulo. Então, a velocidade relativa da imagem em relação a você é 1,5 seu em relação ao solo, mais 1,5 da imagem em relação ao solo. É como se você tivesse parado e sua imagem se aproximando de você com uma velocidade 3 metros por segundo em relação a você. Tá bom? Então, a alternativa correta, letrinha A de amor, galera. É isto. Vamos então para a próxima questão, meus amigos. Questãozinha final aqui da nossa aula. Vamos lá. Observe a figura a seguir com um objeto fixo, distante de um espelho e que sofre uma translação. Então aqui o objeto está fixo, quem se movimenta é o espelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada quadradinho vale 1 centímetro. Então dá para perceber que o espelho andou para a direita 3 centímetros, a imagem andou para a direita o dobro, 6 centímetros. Então a figura está corretíssima, gente. Há um deslocamento de 3 centímetros do espelho, a imagem desloca-se 6 centímetros. Verdade. Afirmativa 1, verdade. Se a translação ocorrer em 2 segundos, então vamos lá. Então, ΔS do espelho foi 3 centímetros. ΔS da imagem foi 6 centímetros. Se isso acontecer em 2 segundos, então o ΔT 2 segundos, o ΔT 2 segundos, vamos calcular agora a velocidade do espelho. Lembre-se que velocidade é ΔS sobre ΔT, então é 3 sobre 2. Então a velocidade do espelho, 1,5 centímetro por segundo. Vamos agora calcular a velocidade da imagem, galerinha. A imagem se deslocou uma distância 6, no intervalo de tempo 2. Então, em velocidade da imagem, 3 centímetros por segundo. Aquilo que a gente já sabia, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho e no mesmo sentido. Vamos olhar a afirmativa aqui.
Então, as velocidades do espelho da imagem são, respectivamente, a velocidade de espelho é 1,5 centímetro por segundo e da imagem é 3, afirmativa verdade, galera. As imagens 1 e 2 são virtuais, sim, direitas, sim, e simétricas em relação ao objeto. Ele quer dizer aí, galerinha, aquela simetria, o formato de um objeto tem o mesmo formato da imagem e aquela simetria lateral, né? Você levanta a mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Então, a afirmativa verdadeira. São corretas 1, 2 e 3. A alternativa correta, letrinha D de dado, galerinha. Muito bem, meus amigos, e por hoje é só. Vimos translação do objeto, vimos translação do espelho, e agora é hora de eu pedir para você compartilhar esse vídeo, mostrar para os seus amigos aí, mande nos comentários suas dúvidas, o que você está achando importante nessas aulas, faça suas contribuições para que eu possa deixar o meu curso melhor para você, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima aula, galerinha. Tchau, tchau, até mais!